enteada me ignorou por 8 anos e de repente, ficou doce por 2 meses antes de me pedir publicamente $50 mil para o casamento. Quando a confrontei, ela cortou o contato do meu marido com os futuros netos. Tenho 44 anos e sou casada com meu marido, Tom, 48, há 8 anos. Ele tem uma filha, Cira, 24, de um casamento anterior. Para contextualizar, Cira nunca me aceitou. Quando Tom e eu começamos a namorar, ela tinha 16 anos e deixou claro que não queria nenhum tipo de relacionamento comigo. Eu entendi, divórcios são difíceis para os filhos. Tentei dar espaço a ela, mantendo a cordialidade sempre que nos encontrávamos. Ao longo dos anos, estive presente na formatura do ensino médio, em eventos da faculdade, aniversários. Sempre levando presentes pensados com carinho e tentando me envolver com os interesses dela. Ela mal me reconhecia, muitas vezes saía do cômodo quando eu entrava ou falava por cima quando eu tentava participar de alguma conversa. Tom tentava conversar com ela, pedindo para que fosse mais educada, mas eu sempre dizia para não forçar. Achei que com o tempo, ela se abriria. A mãe dela, Julie, 46, e eu somos cordiais, não somos amigas, mas conseguimos estar no mesmo ambiente sem problemas. Cerca de 2 meses atrás, Cira começou a ser gentil comigo. De verdade, me mandava memes engraçados, perguntava sobre meu trabalho e até me convidou para almoçar só nós duas. Fiquei radiante. Depois de 8 anos, achei que finalmente estávamos progredindo. Tom estava nas nuvens. No último fim de semana foi a festa de noivado dela. O noivo, Jake, 26, parece um cara legal. A comemoração foi em um restaurante, com cerca de 40 convidados. No meio da festa, Cira se levantou para fazer um discurso. Agradeceu a todos pela presença, falou sobre Jake e então se virou para Tom e para mim. Disse algo como: também quero agradecer ao meu pai e a Marie por estarem aqui. Marie, sei que tivemos nossas diferenças, mas adorei te conhecer melhor nessas últimas semanas. Você me mostrou o que significa ser generosa e carinhosa. Eu já estava emocionada, achando que era um momento de reconciliação. Mas então ela continuou: por isso sei que você vai ficar feliz em ajudar a realizar meu casamento dos sonhos. Meu pai comentou que você recebeu uma herança da sua mãe no ano passado, e como você não tem filhos, achei que talvez quisesse contribuir para o grande dia da sua enteada. O pacote completo do local que queremos custa $50 mil. O salão ficou em silêncio, e tudo que consegui pensar foi que os últimos 2 meses tinham sido uma farsa para ela se aproximar do meu dinheiro. Minha mãe faleceu no ano passado e deixou cerca de $200 mil para mim. Me levantei e disse: então os últimos 2 meses foram falsos? Você só estava me bajulando por causa de dinheiro? Ela revirou os olhos e disse: não é falso ser legal com a família quando se precisa de ajuda. É isso que famílias fazem. Eu respondi: família? Eu não fui sua família nos últimos 8 anos. Fui apenas um incômodo do qual você queria se livrar. E agora que tenho algo que você quer, de repente sou sua família? Peguei minha bolsa e fui embora. Tom me seguiu visivelmente constrangido, dizendo que deveríamos voltar e resolver aquilo de forma privada. Mas eu estava muito abalada e preferi ir direto para casa. Desde então recebi mensagens da Cira me chamando de egoísta e dramática. Julie também me mandou mensagem dizendo que eu humilhei a filha dela na própria festa. Tom está do meu lado, mas acha que eu deveria ter lidado com a situação de outra forma, sem causar uma cena. Será que fui a idiota por confrontá-la publicamente e sair da festa? Comentários relevantes. Comentário 1 NTA, você não foi a idiota. A audácia de te pressionar publicamente para pagar um casamento de $50 mil, depois de te tratar como lixo por quase uma década, é inacreditável. Ela fez isso de propósito, achando que você não teria coragem de dizer não na frente de todos. Jogue jogos idiotas, ganhe prêmios idiotas. Resposta da OP. Isso foi o que mais doeu. Ela usou o ambiente público como forma de pressão. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Comentário 2. Seu marido sabia da herança? Ele comentou com a Cira. Resposta da OP. Sim, Tom sabia. Nós somos transparentes com as finanças. Ele disse que mencionou a herança de forma casual quando Cira estava reclamando dos custos do casamento, mas jura que nunca disse que eu ajudaria com nada. Ele só estava tentando ser empático com os altos custos dos casamentos hoje em dia. Eu acredito nele, ele sempre foi muito cuidadoso em manter as finanças dos filhos separadas das nossas. Comentário 3. Que tipo de gentileza ela teve nesses 2 meses? Quero entender o nível do golpe. Resposta da OP. Foi tudo superficial. Mandava TikToks, perguntava como foi meu dia, elogiava meu look. No almoço que tivemos, ela passou a maior parte falando sobre o casamento. Até pediu minha opinião sobre arranjos de mesa e fingiu valorizar meu gosto. Achei que estávamos nos conectando pelo tema do casamento, já que amo design de eventos. Agora percebo que ela só estava montando o cenário. Comentário 4. Ambas foram erradas. Ela foi péssima, por motivos óbvios. Mas você poderia simplesmente ter dito: a gente conversa sobre isso depois, de evitar o drama. Você se rebaixou ao nível dela ao causar uma cena na festa. Resposta da OP. Talvez você tenha razão. Eu estava tão chocada e magoada no momento. 8 anos de rejeição seguidos por 2 meses de amizade falsa só para tentar pegar o dinheiro que minha mãe falecida me deixou. Eu não consegui fingir que estava tudo bem. Mas às vezes me pergunto se deveria ter me controlado, pelo bem do Tom. Atualização. Oi, pessoal. Obrigada por todas as respostas no post original. Li cada comentário, até mesmo os que me chamaram de a errada da história. Quis fazer uma atualização porque as coisas pioraram. Desde a festa de noivado, Julie, a ex do Tom, tem me bombardeado de mensagens. No início eram só textos dizendo que eu devia pedir desculpas por ter arruinado o momento especial da Cira. Não respondi, esperando que ela se acalmasse. Mas ontem ela apareceu na minha casa enquanto o Tom estava fora. E começou um discurso sobre como eu sempre fui invejosa do relacionamento dela com o Tom, e que estou punindo a Cira por ela ter protegido a própria dinâmica familiar. Disse que a Cira estava tentando
me incluir e que eu joguei isso na cara dela. Tentei manter a calma e falei: Julie, a Cira me ignorou por 8 anos e só virou minha melhor amiga depois que soube da herança. Isso é manipulação. A resposta da Julie? Ela é uma menina que passou por muita coisa. Os pais se divorciaram, o pai casou de novo com alguém que tentou me substituir. É claro que ela ficou na defensiva. E quando ela finalmente se abre, você ataca. Respondi que a Cira tem 24 anos, não é mais uma criança. E que eu nunca tentei substituir ninguém, só queria ser tratada com o mínimo de respeito. Julie então disse que eu sou sensível demais e que a Cira só estava sendo estratégica com o planejamento do casamento, como qualquer noiva inteligente faria. Estratégica. Ela usou essa palavra como se fosse algo positivo. Disse que se ela não saísse da minha casa, eu chamaria a polícia. Ela foi embora, mas antes ainda soltou: o Tom vai acabar enxergando quem você realmente é. Você não pode afastar um pai da filha. Tom ficou furioso. Ligou para Julie mandando ela parar com isso. Também conversou com a Cira e disse que o comportamento da mãe era inaceitável. A resposta da Cira? Chorar e dizer que todo mundo estava se unindo contra ela, quando tudo que queria era ajuda com o casamento. A manipulação nessa família é profunda. O Tom está começando a perceber isso, mas é difícil, afinal, é a filha dele. Ele a ama, apesar de tudo. Jake, o noivo, também entrou em contato com o Tom. Aparentemente, a Cira contou uma versão bem diferente da história. Disse que há anos tenta se aproximar de mim, mas que eu sempre fui fria, e que achou que pedir ajuda para o casamento finalmente nos uniria. Jake parecia acreditar na versão dela e queria que Tom soubesse o quanto a Cira estava magoada. O Tom explicou os fatos e como a Cira me tratou todos esses anos. Jake ficou surpreso. Acho que a Cira não tem sido honesta com ele sobre nosso histórico. Não vou pagar o casamento. Tom e eu estamos unidos nessa decisão. Mas a pressão emocional continua. Estou exausta. Tom tem sido incrível em meio a tudo isso, mas dá pra ver que está arrasado por estar em conflito com a filha. Eu odeio ser a causa dessa ruptura, mesmo sabendo racionalmente que quem está criando o conflito são a Cira e a Julie. Comentários relevantes. Comentário 1. O fato de a Cira estar mentindo para o próprio noivo sobre o passado de vocês diz muito. Ela sabe que o que fez foi errado, caso contrário, por que mentir? Jake precisa saber que vai se casar com alguém capaz de reescrever a história para parecer vítima. Resposta da OP. Foi isso que mais incomodou Tom. Ele sempre foi honesto sobre as dificuldades da Cira em me aceitar. Descobrir que ela contou outra versão para o Jake fez ele questionar que outras histórias ela pode ter distorcido. Comentário 2. Como era a guarda e as visitas após o divórcio? O Tom via a Cira com frequência? Resposta da OP. Tom tinha guarda compartilhada 50-50 até a Cira fazer 18 anos. No último ano do ensino médio, ela escolheu morar com a Julie em tempo integral. Tom nunca faltou a uma visita, jogo ou evento escolar. Mesmo quando ela era fria com os dois, ele sempre comparecia. Depois dos 18, ela passou a vê-lo mais ou menos uma vez por mês para jantares sem mim. Quando entrou na faculdade, isso aumentou para jantares semanais. Sempre incentivei o relacionamento dos dois e nunca pedi para ser incluída quando estava claro que ela não queria minha presença. Atualização 2. De alguma forma as coisas pioraram ainda mais. Depois de ler alguns comentários dizendo que eu poderia ter recusado de forma privada, decidi estender um ramo de oliveira. Não porque acho que estava errada, mas porque o Tom está sofrendo, e eu odeio ver ele assim. Mandei uma mensagem para a Cira perguntando se poderíamos tomar um café para conversar. Ela aceitou, o que me surpreendeu. Nos encontramos em um local neutro ontem. Comecei dizendo que sentia muito pela forma como tudo aconteceu na festa. Disse algo como: eu deveria ter lidado com aquilo de maneira mais discreta. Eu estava magoada e reagi emocionalmente. Sinto muito por isso. A resposta da Cira? Não aceito seu pedido de desculpas. Fiquei sem reação e perguntei o que ela queria dizer com aquilo. Ela respondeu: você me humilhou na frente dos meus amigos e da minha família. Um pedido de desculpas privado não conserta uma humilhação pública. E além disso, acho que você nem está arrependida de verdade. Você só está tentando se sentir melhor. Respirei fundo e perguntei se poderíamos falar sobre os últimos 2 meses. Disse que fiquei realmente magoada, porque achei que estávamos finalmente construindo um relacionamento. Ela riu, e então disse: eu estava sendo legal com você por sua causa, Marie. O papai vivia dizendo o quanto doía em você o fato de a gente não ser próxima. Achei que se eu fosse simpática por um tempo, você se sentiria incluída e gostaria de ajudar com o casamento. Era pra ser algo bom para as duas, você se sentiria parte da família, e eu teria ajuda pro meu grande dia. Mas você teve que transformar tudo em drama e sentimentos. Perguntei se ela tinha noção de como isso soava manipulador. Ela respondeu: não é manipulação, é consideração. Eu considerei seus sentimentos sendo legal com você. O mínimo que você poderia fazer era considerar os meus e ajudar com o casamento. A ginástica mental era impressionante. Disse a ela que relacionamentos reais não são transacionais desse jeito. Ela respondeu que eu estava sendo ingênua e que todos os relacionamentos envolvem trocas. Então veio o ultimato. Ela quer que eu me desculpe publicamente, ou em um jantar de família com a mãe dela presente, ou nas redes sociais, onde os amigos dela possam ver. Ela quer que eu diga que exagerei e que interpretei mal as intenções dela. Se eu fizer isso, ela talvez me convide para o casamento. Se não, não sou bem-vinda. Disse que precisava pensar e fui embora. Quando contei ao Tom, ele ficou enojado. Ligou para Cira na hora e disse que ela estava sendo manipuladora e cruel. A resposta dela? Ela chorou e disse que ele estava escolhendo a Marie em vez da própria filha, e que ele se arrependeria disso quando ela tivesse filhos e ele não fizesse parte da vida dos netos. Tom disse que a ama, mas que não vai apoiar esse comportamento. Cira desligou na cara dele. Julie imediatamente mandou uma mensagem chamando Tom de desculpa patética de pai, e dizendo que ele vai morrer sozinho com sua esposa interesseira. Só pra constar, eu ganho bem e nunca precisei do dinheiro do Tom. A ironia de ser chamada de interesseira por recusar pagar por um casamento de luxo alheio não passou despercebida.
percebida. Os pais do Tom também ligaram ontem à noite. A Cira havia ligado para eles chorando, dizendo que estávamos excluindo ela e nos recusando a apoiar o casamento. Explicamos tudo, e felizmente eles ficaram do nosso lado. A mãe do Tom até disse: eu amo a Cira, mas ela está agindo como uma criança mimada. Jake, o noivo, mandou uma mensagem pro Tom perguntando se havia alguma forma de resolver isso, porque a Cira estava devastada e isso estava afetando o relacionamento deles. Tom contou toda a história de novo e sugeriu que Jake conversasse com a Cira sobre suas expectativas. Não vou me desculpar publicamente por ter apontado um comportamento manipulador. Tom apoia essa decisão, mas dá pra ver o quanto isso o está machucando. Ontem ele saiu para uma longa caminhada e voltou com os olhos vermelhos. Ver ele sofrendo com o distanciamento da filha é devastador. Não sei para onde vamos a partir daqui. Odeio ser o centro desse drama, mas também não posso recompensar esse tipo de atitude. Tom diz que está orgulhoso de mim por me posicionar, mas vejo nos olhos dele o custo dessa escolha. Comentários relevantes. Comentário 1. Jake deu alguma indicação do que ele pensa sobre tudo isso? O fato de ele continuar procurando Tom me faz pensar que talvez esteja começando a enxergar os sinais de alerta. Resposta da OP. Jake parece desconfortável com a situação, mas está tentando se manter neutro. Tom acha que ele está começando a ver um lado da Cira que não conhecia. Ele fez várias perguntas ao Tom sobre o comportamento da Cira comigo no passado. Tom foi honesto, mas sem difamar, apenas relatou os fatos. Jake pareceu abalado com o que ouviu. Comentário 2. A ameaça sobre os netos é manipulação clássica. Ela já está planejando usar futuros filhos como armas. Documentem tudo, caso um dia precisem recorrer à justiça para garantir os direitos de avô do Tom, dependendo das leis do seu estado. Resposta da OP. Esse comentário sobre os netos realmente abalou Tom. Ele sempre sonhou em ser avô. O fato de ela já estar usando filhos que nem existem como moeda de troca mostra a gravidade disso. Estamos registrando tudo, por precaução. Atualização 3. Não planejava atualizar de novo, mas algo significativo aconteceu, e preciso de uma perspectiva. Depois do encontro no café, as coisas ficaram quietas por cerca de uma semana. Tom e Cira não estavam se falando, e isso estava destruindo ele por dentro. Ele ficava checando o celular, esperando alguma mensagem dela. Então a Cira começou a mandar mensagens, mas não para tentar se reconciliar, e sim para reclamar de mim. Coisas como: lembra quando a Marie usou branco na minha festa de formatura da faculdade? Que falta de respeito. A Marie nunca tentou se aproximar de mim quando eu era mais nova. Ela sempre me fez sentir que eu não era bem-vinda na casa do meu pai. Só para contextualizar, usei um vestido creme em uma festa de formatura ao ar livre, onde metade dos convidados estava de branco ou creme, porque fazia 35 graus Celsius. Tentei muitas vezes me aproximar da Cina adolescente, me ofereci para levá-la para fazer compras, ao cinema, tentei me interessar pelas coisas que ela gostava. Ela rejeitou todas as tentativas, e eu nunca a fiz se sentir indesejada. Pelo contrário, dei espaço e respeito, que era o que ela parecia querer. Inicialmente, Tom não respondeu às mensagens, mas as mensagens continuaram, e foram ficando cada vez mais cruéis. A Marie provavelmente não pode ter filhos e é por isso que tem inveja de mim. Você vai se arrepender de escolher ela em vez de mim quando estiver velho e ela te trocar por alguém mais rico. Essa última quebrou Tom. Ele ligou para Cira e, segundo ele, desabafou. Disse algo como: eu não estou escolhendo a Marie em vez de você. Estou escolhendo respeito e decência em vez de manipulação e crueldade. Você é minha filha e eu te amo, mas eu não gosto da pessoa em que você se tornou. A Marie sempre te tratou com bondade ao longo desses 8 anos, enquanto você a tratou como lixo. E agora está mentindo sobre ela e tentando envenenar nossa relação? Essa não é a filha que eu criei. Cira começou a gritar, dizendo que ele foi doutrinado, que eu virei contra ela, e que a Julie sempre teve razão sobre mim, embora ela não tenha dito o que exatamente Julie dizia. Ela disse que ele estava morto para ela e que quando tiver filhos, eles nunca saberão o nome dele. Tom desligou. Encontrei ele no quarto, sentado na cama, encarando a parede. Estava devastado. Segurei ele enquanto chorava. Esse homem de 48 anos, que raramente demonstra emoção, simplesmente desabou nos meus braços. E aí as coisas pioraram. Cira foi às redes sociais e detonou. Fez um longo post sobre pais tóxicos que trocam os filhos por novas famílias, e como ela estava rompendo traumas geracionais ao cortar pessoas negativas da vida dela. Ela não nos mencionou diretamente, mas qualquer um que conhece a situação entendeu a indireta. A irmã do Tom ligou perguntando o que tinha acontecido. Alguns amigos dele também. O post fazia parecer que o Tom a abandonou por minha causa, sem uma única menção ao comportamento dela. Jake ligou para o Tom naquela noite. A conversa foi interessante. Jake disse que estava tentando entender o lado da Cira, mas que estava confuso, porque as histórias dela continuavam mudando. Primeiro eu era má com ela, depois era fria e distante, e agora, aparentemente, eu era controladora e manipuladora. Ele perguntou diretamente: a Marie já fez algo realmente ruim pra Cira? Tom foi honesto e respondeu: não. A Marie sempre foi gentil e respeitosa. Jake ficou em silêncio por um bom tempo e disse que precisava pensar sobre algumas coisas. No dia seguinte, Cira ligou para o Tom gritando, dizendo que ele estava colocando Jake contra ela e que se eles terminassem a culpa seria nossa. Aparentemente Jake pediu a ela exemplos concretos do meu suposto comportamento cruel, e ela não conseguiu dar nenhum. Quando ele insistiu, ela o acusou de estar do nosso lado. Os pais do Tom ficaram furiosos com a Cira. Tentaram entrar em contato, mas ela se recusa a atender as ligações. A mãe do Tom está arrasada. A Cira foi a primeira neta e elas sempre foram próximas. Eu me sinto culpada. Sei que racionalmente isso não é culpa minha, mas não consigo deixar de me sentir responsável pela dor do Tom. Ele me tranquiliza o tempo todo, mas dá pra ver que isso está destruindo ele por dentro. Julie continua nos assediando. Às vezes passa de carro na frente da nossa casa. Temos câmera na porta. Ela manda e-mails ao Tom o chamando de fracasso como pai. Estamos considerando uma medida protetiva, mas o Tom está hesitante. Tem medo de que isso destrua qualquer chance de reconciliação com a filha. Mas, sinceramente, acho que Cira não quer reconciliação. Ela quer submissão. E isso nem eu nem o Tom podemos oferecer. Comentários relevantes.
Comentário 1. Jake está começando a perceber os sinais de alerta. O fato de as histórias dela mudarem tanto e ela não conseguir dar exemplos concretos diz muito. Talvez isso sirva de alerta pra Cina, ou ela vai se afundar ainda mais e perder o Jake também. Resposta da OP. Sinto pena do Jake. Ele parece um cara decente, que agora está percebendo que talvez a noiva não seja quem ele achava. Tom disse que respeita ele por fazer perguntas difíceis em vez de simplesmente aceitar tudo o que a Cina diz. Comentário 2. Como a Cira era antes do divórcio? Ela sempre foi manipuladora ou isso é recente? Resposta da OP. Segundo Tom, ela era uma criança doce, mas teimosa. O divórcio aconteceu quando ela tinha 12 anos, e ela sofreu bastante. A Julie aparentemente falava mal do Tom durante o processo. Ele só descobriu isso anos depois, lendo um diário da Cira que ela esqueceu na casa dele. Quando eu entrei na vida dele, ela já tinha 16 e já estava condicionada a odiar qualquer mulher com quem o pai se envolvesse. A manipulação parece ter piorado com o tempo, ou talvez ela só tenha deixado de disfarçar. Atualização 4. Quero agradecer a todos que acompanharam essa saga e me deram apoio. 2 dias atrás, Cira apareceu na nossa casa de surpresa. Tom e eu estávamos em casa. A campainha tocou e quando Tom atendeu, lá estava Cira com os olhos marejados. Ela pediu para conversar com ele. Tom a deixou entrar e me chamou para participar também. Cira olhou direto por mim, como se eu nem estivesse ali e disse: "Eu vim conversar com meu pai." Sozinha. Tom respondeu: "A Marie é minha esposa. Ela faz parte dessa conversa." Mas Cira continuou agindo como se eu não estivesse presente. Falava só com o Tom sem sequer me olhar. Quando tentei dizer algo, ela falou por cima de mim, como se eu não tivesse dito nada. Disse ao Tom que sentia saudade dele e que queria consertar as coisas entre os dois. Ela disse que tinha refletido bastante e que percebeu que a família é importante. Mas aqui está o problema. A versão dela de consertar as coisas significava que o Tom teria um relacionamento com ela completamente separado de mim. Ela literalmente sugeriu visitas com horário marcado, nas quais o Tom haveria sem mim. Festas de fim de ano onde eu não seria incluída. E até netos no futuro que não saberiam da minha existência. Tom perguntou: "E a Marie? Ela é minha esposa. Ela também faz parte da família." A resposta da Cira: "Ela é sua esposa, não minha família. Estou disposta a ter um relacionamento com você, pai, mas é só isso que posso oferecer. Aceita ou não?" Tom olhou para mim, depois olhou de volta para Cira e disse: "Não posso aceitar isso. Marie e eu somos uma unidade. Não vou manter um relacionamento que exclui a minha esposa." A máscara da Cira caiu. Ela disparou: "Então você está escolhendo ela em vez de mim." Tom manteve a calma. "Estou escolhendo não reforçar esse tipo de comportamento. Você não precisa gostar da Marie, mas precisa respeitar o fato de que ela é minha esposa e tratá-la com o mínimo de cortesia. Isso é o mínimo que eu aceito." Cira se levantou e disse: "Então acho que terminamos aqui. Não espere convite de casamento. Não espere conhecer seus netos. Você fez sua escolha." Enquanto saía, ela se virou e finalmente me olhou. O ódio nos olhos dela foi de arrepiar. Ela disse: "Espero que esteja feliz. Conseguiu o que queria, separou um pai da filha." Encontrei minha voz e respondi: "Cira, eu nunca quis isso. Tudo que eu sempre quis foi ser tratada com respeito." Ela riu: "Respeito? Você quer respeito? Você não é nada pra mim. Sempre será nada. A mulher que destruiu a minha família." E então foi embora. Tom desabou depois que ela saiu. Nos abraçamos e choramos juntos. Ele ficou se desculpando pelo que ela disse. Eu disse que nada disso era culpa dele. Acho que Jake ainda vai se casar com a Cira, mas não quero escrever mais atualizações. Pra mim, esse drama termina aqui. Agradeço a todos que acompanharam essa jornada e me ofereceram apoio nesse momento tão difícil. Tom e eu vamos focar no nosso casamento e na família que realmente nos ama e respeita. Não é o final que queríamos, mas foi o final que a Cira escolheu.